programa Mulheres desta semana está trazendo a doutora Zilda Canejo, que é cirurgiã dentista, harmonizadora facial e implantodontista. Eu gostaria de agradecer a você, doutora Zilda Canejo, por ter aceito o nosso convite para a entrevista no programa Mulheres. Eu que agradeço toda a sua gentileza e prestígio, tanto a odontologia quanto a harmonização facial. Exato, porque na realidade, hoje a gente está trazendo um tema bem relevante para a nossa saúde, que são os cuidados que devemos ter com a nossa boca e a nossa face. Cuidados preventivos para que possamos ter ao longo da nossa vida a longevidade bucal e facial. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Zilda, como é que foi a tua trajetória? Quem é Zilda? Fala um pouquinho para nossas mulheres, um pouco de você. Olha, na verdade, a trajetória na odontologia, eu costumo dizer que eu não escolhi a odontologia, eu fui escolhida. Porque, na verdade, como eu te falei, eu queria ser psicóloga antes. Bacana. E aí, o meu pai, médico, foi encaminhando, bem centralizador, tanto que eu tenho 2 irmãos médicos e eu dentista. E aí foi me levando para o lado da odontologia. Queria deixar no 2º ano, porque a minha vontade era ter contato com gente. Isso. E até o 3º período, 4º período, era só teoria, enfim. Aí depois eu quando eu tive contato na clínica com gente, aí eu fui conhecendo um pouco mais o curso e mergulhando nesse universo, né, da boca, dos cuidados. E aí você foi se apaixonando pelo curso? Fui me apaixonando pelo curso, porque eu vi que a odontologia não era só boca, não era só dente. Isso. Né? Não tem como você separar a boca e o dente do ser humano. Isso. E foi aí que eu fui fluindo e fazendo os meus cursos, as minhas escolhas. Exato. E como foi que se deu, né, essa questão da escolha por algumas áreas especificamente? Porque essa formação tua não foi especificamente, porque quando a gente sai, por exemplo, do curso de psicologia, a gente sai com a formação de psicólogo. E aí, depois desse processo de formação, a gente vai em busca de algumas áreas onde a gente se identifica mais. E aí você traz algumas identificações, onde vai começar a emergir, né, vai trazendo esse universo de possibilidades dentro da tua profissão. Como foi que isso tudo aconteceu? Eu tenho uma personalidade muito inquieta, sabe? Eu termino uma coisa e busco outra. Isso. Muitos anos da minha vida foram dedicados a pacientes especiais, a idosos, acamados. E depois também, por influência dos pacientes que eu atendia na urgência, sempre atendi urgência odontológica, eu fui tendo que fazer outras especialidades. Porque, eu tive pacientes que esperaram fazer o meu curso de prótese para fazer a prótese comigo. Isso. Então, fui buscando a prótese, da prótese veio a implantodontia, sempre buscando resolver os casos do consultório. E aquela necessidade que o cliente chegava e aí vinha aquela necessidade, você ia buscando, né, se qualificar, envolvido em projetos, em congressos, e por aí você foi mergulhando nesse mundo. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Tem uma cárie não tratada, ela vira uma endodontia, que é um canal, aí o paciente chega com dor, você tem que resolver a dor. Isso. E é tão bom quando a gente chega num determinado local que a gente é atendido em tudo que a gente quer. Por exemplo, se a gente vai a um salão que só tem uma manicure e você precisa arrumar o cabelo, tem uma depilação, você gosta de sair pronta. Né? E é semelhante ao que você oferece em teu consultório. Isso. Então, o cliente, quando ele chega, você faz aquela avaliação, aquele atendimento personalizado e devolve para ele, né, todo aquele planejamento de tratamento que você tem a oferecer. É mais ou menos assim que acontece, Zilda? Isso, é exatamente isso. Ele vem com os anseios, com as causas, a gente vai, avalia, dá as opções de que tanto pode ser de uma forma quanto de outra. Isso. E já envolve tudo, né? Envolve boca, face, conversa. E como é que se dá essa questão da manutenção periódica? Porque muitas vezes a pessoa vai ao dentista quando está apenas sentindo um desconforto.
né? Ou está observando que há algum desajuste, né, nos seus dentes. Enfim, de que forma você, enquanto dentista, você orienta, né, as nossas mulheres, nosso público em geral, como é que deve ser feita essa questão da manutenção? Eu não gosto de generalizar nada, sabe? Então, cada caso é um caso. Tem pacientes que precisam ir no consultório de 3 em 3 meses. Pacientes que têm problema periodontal, gengivite, que a gente orienta sempre a escovação, enfim, os cuidados básicos, mas existem outros fatores que o levam a ter alguns problemas. É preciso acompanhamento de 3 em 3, outros de 6 em 6, e outros com o tempo ficam com a gente de tão disciplinado, então, ó, só apareça daqui a 1 ano, enfim, que você cria um vínculo com o paciente, com 30 anos de profissão. Exato. E aí cada caso é um caso, isso não tem E você uma generalização do tempo. Exato. E aí, falando essa questão dessa gengivite, você acredita que também tem a ver com a questão de um mau hábito alimentar, o que o paciente está comendo, a forma da mastigação? Você acredita que tem alguma coisa a ver com isso, doutora Zilda? Tem tudo a ver, porque nós somos um todo. Sim. Né? Nós somos o que comemos, nós somos o que nós... o nosso descanso, as nossas preocupações. Isso. Então, o organismo funciona dessa forma, todo interagido. Se você não tem uma boa alimentação, não tem uma boa higienização, vai ali placa bacteriana e uma coisa vai sempre levando a outra. Então, é o estado de saúde geral que vai determinar também o estado de saúde bucal. Exato. E você falou a questão da prótese, que é um dos teus expertise no consultório. Né? Para mim, enquanto leiga, né, e muitas das nossas mulheres que estão assistindo, a questão da prótese em si, para mim, na minha concepção, existia só aquela prótese móvel, né? E aí você também traz essa questão da prótese parafusada. Como é que acontece isso, Zilda? A prótese parafusada é uma prótese sobre o implante. Eu chamo de terceira dentição. Ah, tá. Né? Que Deus nos dá 2 oportunidades. Tem o dentinho descido, que é o dentinho de leite, depois vem o dente permanente. Perdendo o dente permanente, ainda tem essa maravilhosa opção, que é um implante dentário. Sim. Né? E aí, sobre o implante, já ele osso integrado, enfim, todo fixo, como uma réplica de uma raiz, digamos assim. É feita a prótese sobre ele. Faz a moldagem, manda para o laboratório, verifica a oclusão e vem o dentinho, a gente vai lá, parafusa e o paciente tem a terceira dentição dele. Tá. E aí nessa questão de fazer esse procedimento, para um paciente, digamos assim, idoso, existe alguma restrição? Não existe restrição. Existem casos em que são avaliados pelos exames radiográficos, pelo estado de saúde geral, que nem sempre tem como fazer um implante sem fazer um enxerto. Então, isso é preciso ser avaliado caso a caso, através dos exames de sangue, através dos exames de imagem e o exame clínico. A minha preocupação é justamente pessoas idosas, né? Por exemplo, tenho a minha sogra, ela tem essa necessidade, faz o uso da prótese, mas a minha preocupação ela tem um problema de osteoporose. Nesse caso, há alguma contraindicação por conta dessa necessidade de uma firmeza maior óssea? Não sei se eu estou falando corretamente, tá? Está falando então, corretamente. Mais ou menos seria nesse sentido. Existe alguma restrição? Existe. Dependendo do grau da osteoporose, dependendo de cada caso. Certo. Tem que ser avaliado junto ao médico da paciente a possibilidade da colocação do implante. Aí você solicitaria um parecer. Um parecer médico, para ver qual é o grau da osteoporose, né? Porque senão não há osseointegração, né? A osseointegração são as células que estão ali que vão trabalhar e abraçar o implante ósseo, integrá-lo à boca, ao osso, para que ele possa suportar o dente. Entendi, porque nesse caso, dependendo dessa possibilidade de uma melhor absorção, é que o cliente ele vai ter essa condição de ter realmente essa prótese mais firme,
né? Porque essa prótese firme... Firme, tem que ser firme o implante. Que dá realmente essa sustentabilidade, essa segurança maior na mastigação. Seria mais ou menos por aí? O implante, ele não tem meio termo, Devolve, ele não pode né? ser meio fixo, ele tem que ser ósseo integrado, ele tem que ser forte ao ponto da gente colocar uma sonda lá dentro e balançar a cabeça do paciente através do implante. Então dá essa segurança para esse processo de mastigação, né, dos alimentos, de sensibilidade maior, seria isso, doutora Segurança Isidra? total na mastigação, na fonação. Muitos têm que, se for, por exemplo, uma prótese de protocolo, que é uma prótese inteira, né, são todos os dentes da boca fixos em alguns implantes. Sim. Imagina, a pessoa não tem nada ali na boca, coloca de uma vez. Aí ela tem que aprender a falar novamente, ela tem que aprender a mastigar novamente. O cérebro vai absorver aquele novo sistema. São informações novas, né? Tudo novo. Mas também tem um ganho, né, na mastigação, na estética, na fonação. É maravilhoso. Você chega a encaminhar para um fono, para que ele possa fazer todo esse procedimento, para psicólogos, enfim. Algumas situações, sim. Inclusive psicólogos. Porque por mais que a paciente queira, aquele é um corpo estranho que vai estar dentro da boca dela. Aí ela pode, os idosos, né, não, mas eu não estou sabendo falar direito, isso mexe com o psicológico. E depois que ela encontra função, mastigação, fonação com o psicológico dela, maravilha. Tudo flui tranquilo, né? Tudo flui. Então é mais ou menos isso. E quando você vê esse resultado do teu paciente, ele chegando satisfeito, né, e trazendo esse feedback para você dos ganhos que ele teve, imagina o quanto isso não gratifica você enquanto profissional, né? Eu até me emociono, mas é muito gratificante mesmo. Eu imagino. E é algo que você, assim, não buscava a princípio, mas que quando você emerge nesse mundo da odontologia, isso traz um ganho considerável para você. A gente se sente aquele profissional, que a gente pode ter aquele resultado, né, enquanto isso gratifica. E falando agora nos procedimentos autólogos, o que seriam esses procedimentos? A gente hoje vai ter uma aulazinha, passar essas orientações para as meninas, porque nada melhor do que você para trazer essas informações. Eu abro logo o sorriso quando fala no procedimento autólogo, na harmonização regenerativa. Né? Então, esses procedimentos são feitos com o nosso sangue. Nosso próprio sangue é feito a venopunção, né, centrifugado, e ali a gente obtém a fibrina leucoplaquetária autóloga. As hemácias, que a gente não vai precisar nesse processo, são desprezadas. Tá? Que só serve para oxigenar o sangue. E depois da venopunção, esse sangue da paciente é colocado numa centrífuga, onde é separado um concentrado de fatores de crescimento e fibroblastos. O que são esses fatores de crescimento? São proteínas do nosso organismo que são responsáveis, eles dão a condição para o fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, para produzir o colágeno ali na derme. Então eu digo que assim, é um encontro, é uma sedução. O concentrado de fator de crescimento vai lá, seduz o fibroblasto e a derme é o grande encontro deles. E a produção é o colágeno. Ai, bacana. Eu conheci através da implantodontia. Foi um caso de um enxerto de um paciente bem... Foi um caso que foi um divisor de águas na minha profissão. Imagino. Tá, e eu coloquei na minha mente que eu tinha que resolver aquele caso. Hoje eu vejo que eu não tinha que resolver aquele caso, mas eu fui buscar. E assim eu encontrei a fibrina, que foi usada na regeneração óssea do paciente, para acelerar a regeneração óssea. Foi do implante. Aí uma das pessoas que estava lá disse, olha, isso também serve para estética. Teve um curso que veio o professor Chocrum, de Paris e tal, e ele falou da
da fibrina na estética. Aí meu olho, meu vídeo, né, fiquei antenada. Eu, como muito vaidosa. Mas aí, nessa tua vaidade, teu expertise em trazer essa possibilidade, vou pedir para que você dê um stopzinho aí, deixar as nossas meninas com ansiedade, porque eu me entusiasmo, viu? E aguardem mais um pouquinho, já voltamos com a doutora Zilda Canejo.